Vamos para o tema de hoje. Qual é o tema da mensagem de hoje? O poder da fé. Espero que faça sentido para vocês, fez muito sentido para mim esse tema. Vamos para Salmo 27:1. Olha o que diz aí: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Agora presta atenção, porque a partir de agora vai linkar com tudo aquilo que nós vamos falar hoje. Versículo 2. Bota a tradução, isso aí parece o meu malvado favorito. Quando os homens maus, observe bem, quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda, preste atenção no ainda que se declare uma guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Observe bem de novo aqui: pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido na sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios e aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Você vai entender depois porque eu estou entonando algumas palavras. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito, diz o meu coração, o coração dele falava com ele, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem, pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no... O que esse texto tem de interessante para nós? Salmo 27, o que o Salmo 27 tem de interessante para nós? Davi, que foi quem escreveu esse Salmo, ele nos dá um ensino aqui muito profundo. E se você entender isso, a gente pode orar e acabar o culto. Amém? Claro que não vai acabar, mas dava para acabar. E se você quer registrar uma frase hoje e levar ela no coração, que pode mudar todo o teu amanhã, registra essa frase. Daqui a pouco eu falo a frase. O que eu aprendo com Davi no Salmo 27? Que ele usava a fé dele não para resolver os problemas do passado, nem as urgências e nem as colheitas erradas. Davi usava a fé, presta atenção nisso, para construir
o seu futuro. E a frase que eu quero que você escreva, e quem é das redes sociais posta, marca o MBCV, mas me marca também, tá? Marca o meu Instagram. Use a sua fé para construir o seu futuro, e não para ficar consertando, vou dar uma melhorada, e não apenas para ficar consertando o seu passado. Use a sua fé para construir o seu futuro, e não apenas para consertar o seu passado, porque, escreve aí, depois olha para mim aqui. O que eu vejo, escreveram, gente, sim ou não? Use a fé para construir o seu futuro e não apenas para consertar o seu passado. O que eu tenho visto na igreja, no meio dos cristãos, eles estão ali levando a vida. Daqui a pouco surge um problema. E aí quando surge um problema, eles aumentam a fé. Acontece isso, gente, sim ou não? Muito. A pessoa está lá, levando a vida, vem de vez em quando, aquela coisa, está indo. Começou a vir na igreja, veio no 220, daqui a pouco foi freando, foi devagar, foi parando, perde aquela prática, perde aquele hábito, vai se envolvendo em outras coisas, mas daqui a pouco a pedra aperta. É o casamento que dá problema, é a empresa, é os filhos, é a carreira, é a saúde, ou é alguém que teve problema. Isso traz as pessoas para a igreja, para Deus, sim ou não, gente? E agora pensa comigo aqui, essas pessoas não usam a fé delas para resolver os problemas do passado, usam ou não usam, gente? E elas creem, Deus tu vai restaurar, Deus tu vai libertar, Deus vai curar, e é muito mais fervoroso a busca das pessoas para resolver os problemas do passado, e elas aplicam a fé, porque Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, é a convicção daquilo que eu espero. Então a pessoa, está aí o texto, a pessoa bota fé, Deus vai curar, Deus vai levantar, Deus vai fazer uma obra, Deus vai restaurar, Deus vai libertar o meu filho, Deus vai ajudar, mas olha para a tua vida com sinceridade, com verdade, presta atenção aqui, olha para a tua vida com sinceridade, com verdade, e analisa se você não ativa mais a sua fé, pelos problemas que você vive, do que para a construção do seu futuro. É fato ou não é fato isso, gente? Sim ou não? É real isso, gente. Essa é a realidade que o povo de Deus vive. E aí o que acontece? Como eles não constroem o futuro pela fé, eles têm que se apegar na fé, eles se apegam não é que eles têm que, mas eles se apegam na fé para resolver os problemas do passado. E eu despertei para isso lendo esse texto hoje. Porque a fé, ela tem poder para resolver problemas do passado, sim ou não, gente? Diga sim. Pois é, mas a mesma fé, ela pode construir o teu futuro, eliminando problemas, para que você não venha a ter problemas para resolver. Posso fazer um paralelo com a nossa vida dia a dia, sim ou não? Posso fazer, gente? Então vamos lá, é a pessoa que vive resolvendo o que é urgente e não foca naquilo que é o quê? Importante. A pessoa não faz o que é importante, o importante vira o que com o tempo? Urgente, daí quando vira urgente, o que a pessoa faz? O que ela faz, gente? Resolve, mas se ela tivesse resolvido antes, se ela resolve antes, ela está dando um passo para frente,
Mas como ela não resolveu, ela vai ter que dar um passo para trás para resolver algo que um dia foi importante. Mas como não foi cuidado, não foi resolvido, agora se tornou algo urgente. Vamos levar para a fé? A mesma coisa. As pessoas não cuidam da fé. Não cuidam do seu relacionamento com Deus, não cuidam do seu compromisso com Deus. Aí os desafios vêm. E aí as pessoas, elas, olha, vê se isso aqui não é uma resposta para a tua vida. Muitos cristãos não conseguem ir para frente. Claro, não vai conseguir porque você vive na fé urgente. Deu um problema, Deus, aí clama, aí busca, aí jejua. Aí ora na madrugada, aí quer ir no monte, vai em outras igrejas, procura outros pastores. Estão entendendo isso, gente, sim ou não? Sendo que Deus nos criou, está lá em Gênesis 1, 26, quando Deus criou o ser humano, criou para governo, criou para domínio, criou para crescimento e multiplicação. Deus criou o homem, fez o homem à sua imagem e semelhança e disse que ele tenha domínio, que ele tenha governo, que ele construa. Mas por que as pessoas não vão para frente? Porque vivem resolvendo problemas do passado. E o que eu vejo em Davi aqui, olha o que ele diz, eu vou abrir a minha aqui, porque aqui está sem os números dos versículos. Deixa eu pegar alguns aqui. Um que para mim seria o texto-chave desse salmo para mim. É o versículo, deixa eu ver aqui, 4. Versículo 4 é o versículo-chave desse versículo. Uma coisa eu peço ao Senhor presta atenção, uma coisa eu peço ao Senhor, mas eu vou fazer o que com isso? Eu peço para Deus, mas eu busco. E o que ele pedia para Deus e buscava? Que eu possa morar ou estar na casa do Senhor, quando, gente? Todos os dias da minha vida. Para contemplar as belezas do Senhor e o quê? Meditar no seu templo. Não tem lugar melhor para você ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus do que aqui, gente. Não tem lugar melhor. Não tem. Concordam comigo, sim ou não? Não concorda, está tudo certo. Para mim não tem. E aqui Davi está dizendo o quê? Eu peço isso para Deus, mas eu também vou buscar isso em Deus. Eu peço e eu busco. Agora você olha toda a construção. Eu pintei cada parte que ele está falando de futuro aqui nesse texto. Aí vamos lá, vai para o versículo 2, olha o que ele diz: quando os malfeitores, eles é que tropeçam vocês estão entendendo que a fé dele é para o futuro? Estão entendendo isso na Bíblia, gente, sim ou não? A fé dele é para o futuro, não é para ficar resolvendo o probleminha do passado, porque ele andava com Deus, ele estava com Deus. A sua vida nunca vai para frente enquanto você só usar a sua fé para resolver o seu passado. Mas Deus, quando criou o ser humano, criou a sua imagem e semelhança. E nós temos esse poder criador. Bom, é simples, se a gente consegue resolver o passado, a gente também consegue construir um futuro. O grande problema é que a gente isso vira um hábito, vira um vício, vira uma rotina. E o cristianismo hoje é assim. Busca a Deus pela dor, e não para a construção da sua vida. O versículo 3, ele diz de novo, ainda que um exército, quer dizer, tinha um exército contra ele naquele momento, gente, sim ou não? Só importante aqui, por que Davi fala tanto em guerra? Porque ele viveu num tempo nós temos que ver o tempo da nossa vida. Ainda que venha porque agora a gente pode orar assim, né? Ainda que venha uma nova onda da pandemia,
Dá para orar assim? Sim ou não, gente? Não se atemorizará o meu? Se estourar de novo as quarentenas, ainda assim terei o que, gente? Ainda assim terei? Vocês estão vendo? É só pegar esse salmo e colocar na tua vida, nas tuas palavras, na tua realidade de família, profissional, na tua realidade de saúde, qualquer área. Pega esse texto e coloca, porque Davi está colocando a realidade da vida dele. Versículo, vamos pegar o outro aqui. Vamos pegar 5. Pois no dia da adversidade, Davi sabia que teriam dias de adversidade, mas como ele buscava ao Senhor no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No dia da adversidade, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. E observe bem, no dia da adversidade, ele vai me elevar como que sobre uma rocha. Estão entendendo como eu estou entendendo esse texto, gente? Sim ou não? Estão entendendo mesmo? O que mais aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Coloca aí, deixa eu pegar aqui. Coloca o 10 aí. Esse aí mesmo. Porque se o meu pai e minha mãe me desampararem, olha, foi lá na família. Todos temos família, sim ou não? Então, olha a mente desse homem, gente. Eu não sei se ele tinha discutido com o pai dele, eu acho que não. Mas ele disse assim, se o seu Jessé, pai de Davi era Jessé, né? Se o seu Jessé me largar, se o meu pai e minha mãe me está tranquilo, porque o Senhor me acolherá. Consegue ver que ele trafega em todas as áreas da vida dele. Estão percebendo isso no texto? Ele está trafegando em todas as áreas da vida dele, nos desafios, nos compromissos que ele tinha, ele está trafegando, mas ele está colocando a fé dele naquilo que há de acontecer. No futuro, Deus, se acontecer, ainda que, se o Senhor vai estar comigo. Olha o que ele diz no seguinte, pode botar o próximo aí, o outro então, o 12. Não me deixe à vontade dos meus adversários, quer dizer, quando o adversário vem, não me deixe à vontade deles, já está fazendo uma oração preventiva que a gente fala. Olha que coisa mais tremenda, gente, olha que coisa mais incrível esse homem, o que isso ensina para nós? O que isso ensina para nós? Sobre oração, o poder da oração com fé, o poder da fé, mas o poder de uma oração com fé, com respeito ao seu amanhã. E aí ele conclui dizendo que, versículo 13, eu creio que eu verei a bondade do Senhor eu vou ver todos os dias, eu vou ver sempre, vai vir os desafios, mas no meio dos desafios eu vou ver a bondade do Senhor na minha vida, eu vou ver o livramento, eu vou ver o cuidado, eu vou ver a proteção, eu vou ver a provisão, eu vou ver a direção, eu vou ver a saída, eu vou ver tudo isso. Ele está tendo uma visão de fé de futuro, gente. Agora olha que coisa mais interessante, o povo judeu guarda o sábado, nós guardamos o domingo, mas ainda tem a igreja que tem em todo o nosso meio aí, a conhecida, e uma igreja que eu reconheço que eles têm um grande ensino da palavra, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles são teologicamente profundos. E por que o sétimo dia? O sétimo dia eles guardam o sétimo, a gente guardaria o oitavo, mas tem gente que nem vem na igreja no domingo. A gente guardaria o oitavo, mas vamos lá, por quê?
Porque na cultura judaica se consagra antes. Nasce uma criança, o que se faz? O que foi feito com Jesus quando nasceu? Foi apresentado. O sétimo dia para o judeu guarda o sétimo dia. E eles têm que guardar, ok? Porque o povo judeu, aos judeus foi dado essa lei. E o povo judeu, ele se consagra e ele consagra esse dia, tendo em vista os dias que virão. De novo, é uma fé direcionada para o amanhã. Então deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, gente, e você que vai assistir essa mensagem. Domingo é dia de ir na igreja. Domingo é dia de ir na igreja. Para quê? Porque domingo é o primeiro dia da semana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Posso falar com verdade? Mentira não é de Deus, né, gente? Eu nunca tinha pensado. Meu filho está na fase de decorar os dias, né? Que dia é mesmo o primeiro da semana, pai? E ele está na fase da pegadinha também. Eu digo, é segunda, e ele diz, não, é domingo. Aí ele me ensinou uma coisa que eu aprendi com 38 anos, alguns vão me chamar de burro e outros vão aprender comigo. Estamos juntos? Segunda é o segundo dia da semana. Mas quem já tinha pensado nisso sinceramente? Vou fazer a pergunta contrária. Os burros que nem eu. Quem nunca tinha se fragado nisso? Segunda é o segundo dia da semana. Terça é o terceiro. Quarta, o quarto. Quinta, o quinto. Sexta, puxa vida, gente. Eu disse, eu não acredito que eu nunca tinha feito essa associação. E ele associa os dias agora sim. Segunda é o segundo. Então, quando tem culto em domingo, ele sabe que no outro dia é o quê? O dia 2. E o dia 2 é segunda. Daí eu fui falar isso para alguém e ele disse assim, fui eu que disse para ele. Se ele tivesse aqui, ele falaria isso. Fui eu que disse para o pai isso daí. Então vamos lá, domingo é o primeiro dia da semana. Sim, nós não guardamos o sábado. O dia que nós descansamos, em suma, é o domingo. Domingo é o dia do Senhor. Domingo é o dia de consagrar os outros 7 dias ao. Domingo é o dia de tirar esse tempo de prevenção para o amanhã. Eu acho tão doido isso aqui que eu vou falar para vocês. Tem tempo que não chega em mim, tá? Mas eu vou dar, muitas vezes eu fui chamado. Tem como tu ir lá na minha empresa orar? Porque a coisa está maravilhosa e nós queremos que ela melhore ainda. Você acha que era essa? É para isso que chamam a gente para orar, pastor Jair? Cadê o pastor Jair? Chamam a gente para orar, sim, vai lá orar. Porque assim, nós queremos crescer mais. Não, vai lá orar, porque assim o inimigo se levantou. Esses dias, agora, é fato, agora lembrei, uma pessoa me pediu, não é nem da igreja, mas sabe que eu sou pastor, e aí disse para mim assim, eu tinha ido comprar um negócio na loja dele, e ele me mandou foto, um pegou Covid, outro caiu uma caixa no pé, outro não sei o que, eu sei que perdeu uns 4 funcionários numa semana, aí queria o que, gente? Por que não orou? E por que você não ora antes? E por que você olha para ele, e a gente é muito legalista, olha para ele e pensa assim, pastor está certo, por que esse cara não pediu antes, por que ele não orou antes, talvez o dia não teria sido assim. Quando eu dou um exemplo, gente, traz para a sua vida. Por que você não orou antes? Por que você não consagrou antes? Por que você não foi fiel a Deus antes? Por que você não andou com Deus todos os dias antes? Estão entendendo sim ou não, gente? Desperta isso
Isso desperta alguma coisa em nós, sim ou não? Muita coisa. Muita coisa. Jesus usava a fé para trazer o governo, para trazer o reino de Deus. Não para ficar resolvendo os problemas dele do passado. Dos outros, sim, ele ajudava a resolver. Mas ele ajudava a resolver e ensinava para que as pessoas, a partir de agora, vivessem o governo de Deus, vivessem debaixo do reino de Deus. Para que não precisassem passar a vida apagando incêndio do passado. Então construir o futuro, e Davi já se fragou disso. Então ele orava por aquilo que talvez viesse a acontecer. Olha o que diz Deuteronômio 27, o 1 é aquele texto: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje vos ordeno, o Senhor teu Deus, Deuteronômio 28, 1, o Senhor teu Deus te guardará e abençoará, vamos ver, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e aí vai lá, versículo 2, bendito, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Agora olha o 7, pula para o 7, os inimigos vão vir por um caminho, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua. O que é que tu tem que fazer para os inimigos fugir da tua presença? 2 coisas: obedecer a Deus e levar, expandir a tua fé para o futuro. As pessoas têm que pegar a fé que elas têm e levar lá atrás, para ver se conserta o passado. Por que você não pega a sua fé para construir o seu futuro, para construir o futuro do teu filho? Como que eu vou construir o futuro do meu filho? Em oração, gente. Em oração. Em oração. Em vez de ficar resolvendo o problema do teu passado no casamento, consagra o teu casamento a Deus e vai orando a Deus na direção que você quer que o seu relacionamento ande. Consagra a tua empresa ao Senhor, a tua carreira ao Senhor, o teu negócio ao Senhor, para frente. Eu acho que as únicas coisas que as pessoas oram com respeito ao futuro é pelos alvos que tem. Eu quero trocar de carro. E a carreira você não ora. Vou ficar quieto. Vocês conseguem entender que está faltando alguma coisa? Pedi e não recebeis porque pedis mal. Usa a tua fé para construir o teu futuro, por meio da oração diante de Deus. Usa a tua fé para construir o teu futuro por meio da oração diante de Deus. Não adianta orar, é aquela coisa: Senhor, me dá um carro. Já tem carteira? Tem dinheiro para botar gasolina? Tu tem dinheiro para pagar IPVA? Trocar pneu? O carro tem mecânica, óleo. Tem dinheiro? Não. Então Deus, me dá condições para que no futuro eu possa ter um carro. Constrói o teu futuro. Constrói o teu amanhã com a tua fé. A fé é poderosa, gente. A fé é poderosa. Olha aqui para mim, a fé é poderosa, mas a maioria dos cristãos só usa o poder da fé com respeito ao Deus me ajuda aquilo ali, Deus me ajuda naquilo lá, Deus me ajuda a resolver aquilo, Deus liberta, Deus restaura, Deus transforma, Deus abre uma porta, Deus me ajuda. De novo, usa a tua fé para construir o teu futuro e não só para consertar o teu passado. Vocês estão entendendo o quão poderoso é isso que nós estamos falando aqui, gente? Sim ou não? Gente, é poderoso demais, demais. Mas é poderoso demais. Deus criou tudo pela palavra, está lá em Gênesis 1. Jesus falou, observe bem, com o barro, com os mortos, com as árvores, lembra a figueira sem fruto? Com o tempo,
Tudo o que Jesus fez foi movido pela fé. Ele falava com as circunstâncias. Ele construía o futuro. Anota isso aqui, a fé é pensar como Deus pensa, é declarar como Deus fala, e é confiar no que Deus pode. A fé, vou repetir, é pensar o que Deus pensa, é falar, é declarar o que Deus fala, e é confiar no que Deus pode fazer. Nos dias difíceis, não fale o que todos estão vendo. O dia difícil vem para todos, sim ou não, gente? Não fala, não fica falando o que todo mundo está falando. Fale o que Deus fala. Veja o que Deus tem para a sua vida. Olha para mim aqui, isso aqui é muito poderoso. Fala o que Deus fala a seu respeito. Veja o que Deus vê para a sua vida. Declare isso, ore por isso. Agora os cristãos, eles já se abalam. Eles já se abalam antes. Vem uma terceira onda do Covid, e agora ferrou de vez. Agora ferrou. Vocês viram como é que está a Alemanha, em alguns lugares da Alemanha? Áustria? Como é que eles estão lá de novo? Lockdown. Você sabe por que estão liberando os estádios e as coisas agora, né? Sabe por quê, né? Carnaval. E o carnaval, vem gente de fora para o carnaval do Brasil, gente? Muito. E aí depois, agora, vamos olhar, é uma tendência isso que eu estou falando. Agora eu vou continuar falando para a minha vida o que Deus fala. Olhando na minha vida aquilo que Deus tem para mim. E orando na construção do meu futuro. Porque o justo viverá pela sua fé. A sua vida é conforme a sua fé. Aí você mede. A sua vida é conforme a sua fé, mede a sua vida. Mede a sua vida. Quando Jó estava reclamando de Deus, Deus disse para Jó, por tudo que estava acontecendo na vida dele, Deus disse para Jó, não te esquece, eu que fiz esse céu aí. Fui eu que fiz. Está vendo o céu, Jó? Fui eu que fiz. Está vendo o limite das águas? Fui eu que dei. Quem crê que Deus é criador de todas as coisas, tem que perceber isso, porque Deus mostrou isso para Jó. Jó estava lá se lamentando pelo que estava acontecendo na vida dele. Deus disse, tudo que tu vê ao teu redor, fui eu que fiz. Deus estava dizendo o que para ele? Tudo que Deus pode. Você declara o que Deus pode? Ou o que o mundo diz, ou o que as pessoas dizem? Você visualiza o que Deus tem para a sua vida? Ou a realidade que está aí fora? Você declara o que Deus declara? Você fala o que Deus fala? Você vê o que Deus vê? Você confia no que Ele pode? Como é que está a sua fé? Como está a sua fé? Olha o que Deus disse para Josué, Josué 1, a partir do 7. Então somente, olha o que Deus disse para Josué, para enfrentar uma guerra. Então somente, ser forte e muito forte e corajoso. Para que ser forte e corajoso? Para enfrentar os inimigos? Observe bem aqui, olha o detalhe da palavra. Olha o detalhe da palavra. Ser forte e corajoso. Para eles iam enfrentar inimigos. Mas Deus disse ser forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te... Ser forte e corajoso, para não te desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí o resultado, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. 8. Não cesse de falar, fala o que Deus diga, fala o que Deus fala. Foi isso que Deus disse para Josué. Não cesse de falar deste livro não para de falar aquilo que Deus fala para você.
Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está. E de novo, Deus diz para Josué: então farás prosperar o teu caminho e serás. Ser forte e corajoso, gente, para confiar na palavra de Deus. 9, não te mandei eu, porque ele estava ainda duvidando lá dentro, aí Deus vem e dá no meio dele. Escuta aqui, eu não te falei? Ser forte e não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que. Escuta aqui, olha o que eu vou dizer para você: a sua segurança não é geográfica, é profética. Consegue entender isso? A segurança do cristão não é geográfica. Se eu tiver no emprego tal, aí eu estou bem. Aí o Covid vem, te pega e te mata. A sua segurança não é geográfica. Eu vou ficar em casa. Morreu gente que estava em casa? Sim ou não? Diga muitas. A segurança não é geográfica, a segurança do cristão, ela é como profética. Se eu estou andando com Deus, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo aonde, gente? Aonde quer que andares. A nossa segurança é em Deus, é profética, é na palavra de Deus, não é no que os outros dizem, é nele. Leva isso no teu coração, leva isso no teu coração, a tua segurança é nele, é profética nele. Ele diz que vai te guardar, Ele diz que vai te proteger, Ele disse. Alguém daqui, pastor Jair, me faz lembrar, alguém daqui morreu de Covid? Algum membro do MBCV Portão morreu de Covid? Só tu ameaçou, né? Do MBCV Portão, não, familiares sim, né? Acho que sim, né? Mas daqui não. E não é uma glória isso para nós, de maneira nenhuma. Mas, em 400 membros, gente, passamos bem, hein? Sim ou não? Até o Lázaro morreu. Querido, né? É uma bênção. Eu entendo que era o tempo dele, não estou dizendo que Deus não guardou ele. Era o tempo dele, está tudo certo, gente. De alguma coisa é certo que nós vamos morrer. Mas entenda isso, a nossa segurança não é onde nós estamos, não é o nosso negócio, porque amanhã o teu negócio pode não existir mais. Então onde tem que estar a nossa segurança? Uma coisa que eu comecei a orar a Deus há anos atrás. Ouve isso aqui que eu vou dizer para vocês. E Ivan, está aí o Ivan, né? Foi tu que me despertou essa oração aqui, tu nem sabe. O Ivan disse que ele tinha os cursos técnicos, a estilo os cursos técnicos, e ele pendeu então para as faculdades EAD. E daí ele disse assim numa conversa nossa: eu podia ter errado, podia não ter dado em nada, e eu me dedicado àquilo e me ferrado. Mas eu entendi que o futuro ia ser EAD. E graças a Deus, ele falou para mim, deu certo. Quando ele falou isso, eu despertei o negócio. Eu vou começar a orar a Deus para me mostrar quais são as tendências, ou para me levar. Olha o que ele disse aqui. Ele não tinha me ligado nisso aqui. Coloca para mim, Vanessa, o 11. É mais ou menos isso que a gente pode orar. É do Salmo 27. Salmo 27, 11. Ele diz assim, olha o que ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, porque o caminho de Deus não tem erro. Concorda comigo, sim ou não? E aí olha o que ele diz: guia-me por uma vereda plana. Senhor, meu caminho. Me ajuda a ver o caminho certo. Você sabe se amanhã a sua profissão, o seu negócio, a sua carreira. Outra coisa, as pessoas às vezes se arrebentam ou às vezes pelo negócio, às vezes Deus dá um negócio e a pessoa troca o negócio por Deus, ou Deus dá uma carreira e as pessoas trocam a carreira por
Deus. Só que não esquece que para Deus você é filho, na sua empresa você é um número. De Deus você é filho. Mas na sua empresa, você é um integrante dela. Por melhor que seja a empresa, eu estou falando mal de empresa nenhuma, mas por melhor que seja a empresa. Agora, de Deus você é filho. E todo pai orienta o filho no melhor caminho, sim ou não? Então entende isso. Entende isso. E eu comecei a orar nesse sentido, que Deus me ajudasse a perceber como que vai ser o amanhã. Porque eu não enxergo, a gente não é onisciente, que significa sabedor de todas as coisas. A gente não sabe o amanhã. Não sabe mesmo. Pegar o Marciano trabalha com radiador. E se cria um caminhão que não tem mais radiador, Marciano? Você foi, né? Eu não é. É uma realidade, gente. Já não tem agora os carros que não tem mais gasolina? 100% o quê? Elétrico. Não estou profetizando, tá? Mas eu estou trazendo, porque às vezes a gente liga numa situação que a gente vive, ou de alguém, a gente se fraga, que a proteção, ela é em Deus, e não nas coisas que talvez hoje estejam na nossa mão, mas amanhã podem não mais. O que se tornou, gente, o que se tornou, aliás, eu sei lá o que fazem as antigas locadoras. Alguém que vai em locadora ainda? Quem alugava, como é que era o nome ainda? Fita. Eu vou lá na locadora alugar uma fita. Eu quero Rambo. 5. Eu vou lá alugar uma fita. Depois virou DVD. E daí chegou a entrar um tal de Blu-ray, que eu nunca vi qual é a diferença do troço. Mas enfim, aí veio a internet e acabou com tudo. E aí, gente? Os taxistas não gostavam dos motoboy, aí veio o Uber. Acabou com... Qualquer um pode ser taxista agora, é ou não é? Hein, pai? Era uma briga ter uma placa de táxi, né? Nossa, as pessoas imploravam. Quanto valia uma placa de táxi, pai? Chegou a valer 300 mil, né? 200. E hoje, quanto vale uma placa, sabe? Tu que ainda vai lá visitar teus amigos. Quanto, pai? Estão entregando para a prefeitura. De grátis. Estão entendendo, gente? Mudou ou não mudou? Mudou. E aí, a minha segurança são os meus táxis. É o meu negócio. É a minha... eu sou funcionário público. Tem gente que ora para ser funcionário público. Quero passar no concurso. Ah, Deus me abençoa, me abençoa. Gente, coloque a sua segurança em Deus. Ande com, não é peça para Ele estar com você, é esteja com Ele. Esteja com Ele, esteja na palavra, esteja em obediência. E para encerrar, 2 Timóteo 1,7. Aqui Paulo está preso, e ele está muito preocupado com Timóteo. E aí ele dá uma palavra, ele faz Timóteo lembrar, Timóteo, te liga na tua fé. Lembra da tua avó, Lloyd, lembra da tua mãe. Como é que é o nome da mãe de Timóteo, gente? Alguém sabe? Eunice. Lembra da tua avó Lloyd, lembra da tua mãe, lembra da fé dessas mulheres. Essa fé também foi gerada dentro de ti. E Paulo está morrendo. E Paulo era o que para Timóteo? Era um pai espiritual. E Paulo está preso em Roma para morrer. E Timóteo está lá cuidando da igreja de Efésios. E aí Paulo manda essa carta: Timóteo, te agarra na fé. E aí ele diz: porque Deus não te deu um espírito de covardia, de medo. Deus te deu um espírito de poder. O poder da fé. Um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. E por que Paulo está dizendo isso? Aí, se você continuar lendo, eu li todo o contexto e depois do texto, Paulo começa a dizer: cuidado, vão se levantar contra ti, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Mas Timóteo, Deus não te deu um espírito de medo, Ele te deu um espírito de covardia, de poder, de amor e de moderação.
Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, continua construindo a tua vida pela fé, ainda que os inimigos se levantem contra ti. Lembra a fé da tua avó, lembra a fé da tua mãe, o que elas venceram, o que elas superaram. Lembra da fé, lembra da fé delas. Está antes aí, 6 ou 5 já está esse texto aí, não me lembro qual que é. Em outras palavras, eu criei uma frase aqui: viva as promessas de Deus e não as limitações que o mundo nos impõe, que as pessoas nos impõem. Viva as promessas de Deus, viva pela fé nas promessas de Deus e não nas limitações do mundo. Olha aqui, gente, o que nos prende não são as coisas exteriores, são os medos interiores. E sabe quando um medo interior, ele interfere na tua vida? Olha para mim aqui, quando a tua fé é pequena. Não é o exterior. O exterior, o medo é dentro, o que te paralisa acontece por fora, gente. Vamos pegar o exemplo de Jesus, lá no barco, dormindo, e a tempestade pegando, e os discípulos lá, mas o homem não acorda. Nós vamos morrer aqui, o homem não acorda. Porque Jesus estava tranquilo no barco? Porque ele estava com Deus, ele sabia que não era a hora dele, ele sabia que não era a hora dele, ele estava pode balançar o barco, gente. A proteção, a bênção, o cuidado, não é geográfico, é profético, é o tempo de Deus. Se você estiver com Deus, eu digo para todos aqui, não quer morrer de nada, antes do tempo, o que você tem que fazer? Estar em Deus, é isso, andar com Deus, mas é andar com Deus mesmo, não é visitar, é andar com Deus. Não se acostume com a voz do medo, do fracasso ou da derrota. Davi, vamos colocar de pé, gente, senão não vou parar, não adianta, eu tenho que ter uma coisa para me parar. E eu juro que eu fiz só 2 folhinhas hoje, e uma aqui é só o texto, ó. Azul é texto bíblico, tá? E aqui também tem texto bíblico, ó, é bem pouquinha frase. Meu chapéu. Mas não perde o fio aqui. Não se acostume com a voz do medo, do fracasso, da derrota. Como assim se acostumar, Cássio? Simples. Aquele exército que vinha todo dia afrontar o exército de Deus. Aliás, não era o exército, era um homem. Quem é que era o homem que vinha todo dia afrontar o exército de Deus? Quem é que era? Todo dia Golias vinha, blá, 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 blá. E todo o exército de Deus já estava acostumado, ele botava medo. Até que chegou uma pessoa que não estava acostumado com a voz do medo. Quem era essa pessoa? Davi. O mesmo cara que escreveu esse salmo, essa oração. O cara que orava com respeito à construção do futuro. Ele não estava acostumado. Veio um urso, ele matou. Foi um leão, veio um leão contra os cordeiros dele. Ele fez o que com o leão? Matou. Eu nunca vi um ursão, que nem aqueles que aparecem em filme. Mas se aparecer na minha frente, eu corro. É certo. O leão... Eu tenho uma imaginação bem fértil, assim, daí às vezes eu ia lá no zoológico aqui, de Sapucaia, e aí, às vezes eu olhava assim, e ficava pensando, imagina cair ali dentro. Quem pensou isso aí também? Pensaram mesmo, gente? Quem pensou? Não é? Imagina cair ali dentro, a morte é certa. Não é? Pois o leão veio, Davi se grudou. O urso veio, Davi se botou. E aí quando ele viu Golias, ele não estava acostumado com a voz do medo, porque Davi era um homem que estava acostumado a ouvir a voz de... E aí ele diz, quem é esse cara que está se levantando contra o exército do Deus? Ele não olhou para o povo, ele não olhou para o exército,
Ele olhou, e ele declara isso, ele olhou para o Deus que era o Deus daquele. Engraçado que o exército não viu o que Davi viu, porque a fé de Davi construía o seu futuro. Isso é muito tremendo, gente. A fé de Davi construía o futuro dele. Agora eu vou encerrar aqui dizendo uma frase poderosa para vocês. O que te ocupa define o que te preocupa. O que te ocupa define o que te preocupa. Se tu te ocupa com os problemas, você se preocupa com os. Agora, se você se ocupa com Deus, você não se preocupa com os seus problemas. Entende isso? O exército se ocupava com os problemas e tinha medo dos problemas. Davi se ocupava com Deus. Agora olha se não tem tudo a ver com o salmo que ele escreve. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo. Que poderoso isso, gente. Coloque a mão no seu coração, olhe para dentro de você aí, e olha se a tua vida não é ficar olhando para problema e para o passado. Olha se a tua vida não é se ocupar com os problemas do passado, se ocupar com as tuas crises, se ocupar com os desafios, se ocupar com as notícias, se ocupar com resultados. Olha se você não usa a sua fé muito mais para correr atrás de consertar problemas do passado do que de construir o seu futuro. É só olhar para os seus resultados. Hoje, o que você ora a Deus? Pelos problemas do passado ou pela construção do seu futuro? Hoje, o que você tem para orar a Deus? É problema do passado ou é a construção do seu futuro? Isso define hoje com o que você está se ocupando. Se você só se ocupa com os problemas, o que te ocupa define o que te preocupa. Se você se ocupa com Deus, você não se preocupa com os gigantes, com os desafios, com as circunstâncias. Por quê? Porque em Deus você está olhando a sua vida para frente. Com Deus você está olhando, Deus vai te mostrar o que com Ele vocês vão construir. Foi o que Deus disse para Josué: Josué, não precisa ter medo, Josué. Eu estou contigo, eu vou contigo por onde quer que tu andares, Josué. Nós vamos lá e nós vamos vencer os inimigos. Nós vamos lá e nós vamos superar os desafios. Nós vamos lá e nós vamos conquistar a terra que eu tenho como promessa para vocês. Josué, só não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Anda conforme a minha palavra, anda em mim, anda comigo, esteja comigo. E nós vamos construir um futuro lindo, porque a palavra diz que Deus é que sabe os planos que Ele tem a nosso respeito, e são planos de bem e não de mal. A palavra diz, o salmista Davi também diz, que se nós nos agradamos do Senhor, Ele concede o desejo do nosso coração. O que te ocupa, o que mais te ocupa hoje, é isso que te preocupa. Se ocupe com Deus, se volte para Deus, para de usar a tua fé para resolver um passado, os problemas do passado, que são consequências de você não andar com Ele, não seguir a direção dEle, ou deixar Deus pelo meio do caminho. E começa hoje, nessa noite, começa hoje a andar nele e a construir o teu futuro pela fé nele. E começa a falar o que Deus fala, começa a ver o que Deus vê na tua vida. Deus, quando olha para você, Ele vê você, uma pessoa feliz,
Deus, quando olha para a sua família, vê uma família abençoada. Deus, quando olha para os seus filhos, Deus vê o futuro de uma nova geração abençoada. Deus, quando olha para a tua vida profissional, carreira, negócio, Deus quer ver você prosperar e ser bem sucedido em todos os teus caminhos, mas isso é o que Deus vê para você, e o que você vê, o que você fala. O que você fala da sua vida, o que você fala da sua família, o que você fala dos seus filhos. Uma fé poderosa, ela fala o que Deus fala, ela vê o que Deus vê, ela confia no que Deus promete. Isso é uma fé poderosa. Essa era a fé de Davi quando ele escreveu o Salmo. O Salmo inteiro ele está falando de futuro, que indiferente aos desafios de futuro, ele sabia que a proteção dele não era o lugar que ele estaria, não era geográfica, a proteção dele era Deus, era estar com Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada um que aqui está nessa noite, quero orar por aqueles que estão assistindo essa mensagem. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, de uma forma muito especial, trabalhe essa mensagem no coração de cada um, Pai, despertando a fé, essa fé para o futuro, uma fé que trabalhe uma visão de futuro, uma fé que construa um futuro e não fique, Senhor, presa no passado, presa resolvendo problemas do passado, problemas de tempos, momentos e sementes que não foram aprovadas e confirmadas pelo Senhor. Pai, que o Senhor nos desperte a ser um povo diferente diante de Ti. Nós que temos recebido essa palavra nessa noite, Pai, nos ajuda a ser um povo que vive profeticamente pela Tua palavra, por aquilo que o Senhor fala, por aquilo que o Senhor tem, por aquilo que o Senhor visualizou para nós, prometeu para nós, tem para nós. Pai, nos ajuda a ser esse povo que fala como o Senhor fala, que vê como o Senhor vê, ainda que o mundo, ainda que tudo ao redor diga diferente, mas que nós possamos ver a nossa vida como o Senhor vê, ver os nossos filhos como o Senhor vê. Senhor, que nós possamos ver cada área da nossa vida como o Senhor vê, e não como o mundo vê, não como as circunstâncias ao redor veem. Pai, no nome de Jesus eu oro nessa noite, para que todo medo, para que todo engano, para que todo sofisma, para que toda mentira do maligno na mente e no coração do Teu povo caia por terra, Pai, e que nós possamos ver a nossa vida amanhã como o Senhor vê ela hoje já, e que nós possamos andar nesse caminho, e ainda que os inimigos se levantem contra nós, que eles caiam, Pai, que eles caiam, não por nós, mas por aquele que está em nós, por o Senhor estar em nós, estar com cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a andar contigo, a andar em Ti, a andar na Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a ver a nossa vida em cada área como o Senhor vê, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.